E nada mais adequado do que repensar a indústria falando, né, começando com a transição energética. Então, esse assunto que perpassa o futuro da indústria de energia, né, e que vem ganhando tração nas últimas décadas. De fato, quando olhamos para o passado, essa não é a primeira transição energética que vivenciamos, né? Então, no século XVIII, da transição da lenha para o carvão, o século XX, que consolidou a transição do carvão para o petróleo como a principal fonte de energia, né, da matriz energética. E o que é interessante é que nenhuma das fontes anteriores foram substituídas, né? Todas elas se somaram para formar a matriz energética global. O que acontece é que a transição que vivemos hoje em direção à energia renovável, ela de fato tem um driver diferente das anteriores, né? As anteriores focadas, né, e drivadas por ganhos de eficiência energético e econômico, e especificamente nessa transição que vivemos agora, né, final do século XX, início do século XXI, temos um driver ambiental muito forte, né? Então, a preocupação com as mudanças climáticas, com emissões de gases de efeito estufa, puxam e tracionam muito fortemente essa transição que vivemos. E de fato, né, quando olhamos atualmente, segundo dados da Agência Internacional de Energia, a indústria de energia como um todo, toda a cadeia de valor é responsável por cerca de 3/4 da emissão de gases de efeito estufa. Claro, né, isso num olhar global. No Brasil temos uma matriz que é mais limpa. E quando juntamos isso com a demanda que deve crescer até 2050 aí na casa de 50% a nível global, pensando, né, especificamente com o crescimento dos países asiáticos, a gente entende o grande desafio de repensar a energia e de falar de transição, né, que é essa indústria continuar sendo uma promotora do crescimento e do desenvolvimento, ao mesmo tempo que mitiga as emissões de carbono. Para além das gigantes oportunidades que isso traz, de mão de obra, criação, né, de novos empregos e repensar uma nova economia, temos muitos desafios, né, da intermitência das fontes renováveis, né, o armazenamento, que é uma questão importante para essas fontes como solar e eólica, né, que trabalham em sazonalidades diferentes, a mão de obra, cadeia de suprimentos, o que impacta em valor, inclusive de acesso a essas energias. E quais são os desafios? Eu acho que eles são enormes. Cada vez que a gente começa a estudar uma tecnologia, a gente fala, caramba, não consigo fazer isso. Né? Tô estudando aquela tecnologia aí, caramba, me esbarrei em outra barreira. Né? Então, no que a gente tem estudado, que é eólica offshore, hidrogênio verde, biomassa e afins, a gente encontra desafios de tecnologia. Hoje a gente não tem uma economia de escala, a gente quando pensa em gerar hidrogênio, ou mesmo desenvolver a cadeia de suprimento para eólica offshore, a gente esbarra em falta de portos capacitados, a gente esbarra em capacitação de pessoal, que eu acho que ao mesmo tempo que a capacitação de pessoal entra como um desafio, ela entra como uma oportunidade, porque a gente, falando da gente, que a gente opera em óleo e gás, a gente tem muito conhecimento da operação offshore, e isso possibilita que a gente possa navegar em outros mares. Isso possibilita que a gente vá tentar fazer uma eólica offshore com tudo que a gente aprendeu numa operação subsea. Isso permite que a gente possa montar plantas de produção de biometano com tudo que a gente aprendeu com a nossa experiência prévia, com a manutenção que a gente faz offshore. Isso nos posiciona de uma maneira bem interessante no mercado. Voltando para as energias renováveis, né, elas são intermitentes. O que a gente escuta hoje? Eu tenho energia que pode ser gerada por meio do sol, solar, tem a eólica offshore, a gente fala do hidrogênio. A gente fala também de energia de maré, só que elas são intermitentes, né? Então aí a gente vai esbarrar em outro desafio. Como é que a gente vai reter? Como é que a gente vai armazenar essa energia? Eu tenho estudado bastante e não consigo ver hoje uma tecnologia que seja validada, que seja economicamente viável. Tá? Aí a gente pensa de novo, a gente vai gerar no mar. Como é que eu integro essa energia eólica no mar com a rede hoje? Olhando agora para o prisma do biomassa, que a gente também tem estudado bastante, eu vou gerar um biometano que pode ter origem de produção animal, pode ter origem em aterros sanitários. E esse biometano, como é que eu conecto ele na rede? Como é que eu vendo esse biometano? Né? Normalmente, a produção de biometano ela acontece fora do Brasil, no interior do Brasil, né? Não onde tem os grandes centros de distribuição. Então a gente fica sem ter essa rede de conexão no mercado. A transição energética ela está dada, ela é inexorável, né? Os estudos apontam que existem 3 personas aí na transição energética. Aqueles que
entendem que o ser humano está aqui e a Terra está mudando, assim como teve a era do gelo, os dinossauros, né, que foram terremotos e grandes questões que aconteceram na humanidade. Aí nós estamos passando por um outro momento natural do planeta, né, e do universo que está fazendo o aquecimento global acontecer. Então isso é uma persona relacionada à transição energética. Outra, no outro extremo, estão aqueles que acreditam que o ser humano sim é a grande causa, né, do aquecimento global, e nesse sentido a gente precisa, né, atuar para resgatar aí os níveis, né, de ambição, cumprir o Acordo de Paris, que ele não zera o aquecimento global, ele permite 1,5, né? Então a gente acha que o Acordo de Paris é para garantir 1,5 de aquecimento, né? Já é um aquecimento, né, para tentar garantir. E aqueles que estão no meio, né, que entendem que isso está acontecendo e vão aproveitar isso, né, independente do porquê que está acontecendo, e vão aproveitar isso para fazer oportunidades, para fazer negócio, para viabilizar aí a indústria de transição. Então, por isso que eu digo que ela é inexorável, porque ela está dada, dependendo da crença, né, de cada um, ela está acontecendo, a transição energética está acontecendo. Os investimentos estão aí, o dinheiro está indo para aí. Então, assim, a gente, né, aqui num ambiente de negócio, é importante a gente pensar que as oportunidades estão na mesa, né, para a transição energética. Como a Luísa falou, os desafios são enormes, né? Tem outros estudos que dizem que em 2050 as tecnologias que hoje estão em protótipo, elas vão responder por 50% a 70% do que vai estar em efetivo na transição energética. Então, de fato, a gente está num modelo, né, de que precisamos de muita tecnologia para fazer isso acontecer. Na verdade, quando fala desafio, eu acho que são oportunidades que existem, né, e cabe a gente acompanhar isso. Acho que a única certeza que a gente tem é que tudo vai mudar, né? Hoje está nesse cenário, a gente está discutindo aqui carbono, daqui a 10 anos, de repente, pode surgir outra coisa, e de repente energia nuclear, fusão a frio, a gente estava até falando, a fusão a frio de repente surge aí e acabou o problema, né? Está tudo resolvido. Então, esse mercado, esse cenário de mudança, eu acho que é o que a gente enxerga, né? E eu vejo isso como oportunidade. Eu acho que não é problema. São oportunidades que a gente tem que aproveitar e navegar, né? Conforme o Renato mencionou ali, tem os que acreditam que o driver, na verdade, mudou. Uns acham que o driver está certo, outros acham que o driver está errado. Eu estava até comentando que há 1 milhão de anos atrás, que ele mencionou o dinossauro ali, há 1 milhão de anos atrás, a concentração de CO2 na atmosfera era 0,13%. Hoje ela é 0,035%. 99% da atmosfera terrestre é oxigênio e nitrogênio. 1% está lá, e um pedaço é o CO2. Né? E hoje é 0,035%. Qual o impacto disso no aquecimento? Há 1 milhão de anos atrás era 4 vezes o que é atualmente, a gente estava na era glacial. Então, eu estou falando, existem correntes assim que as pessoas vão, mas o fato isso está ocorrendo. Eu acho que é uma oportunidade, é um avanço tecnológico da humanidade como um todo, e o nosso objetivo é justamente fazer com que as empresas tenham acesso a essas informações e consigam utilizar isso para navegar nesse mar tortuoso aí. Pensando especificamente em negócios, né? Como que as empresas de óleo e gás estão atualizando os modelos de negócio, produtos e serviços com vistas a navegar nessas disrupções, quando a gente fala, que seja de custo, enfim, de estrutura e tudo mais. E queria ouvir isso um pouco de vocês e também, inclusive, a contribuição da inovação nesse processo, né? A inovação que a gente comentou aqui no início, que o Maurício até puxou, de como que isso pode ser um ativo para navegar nessas mudanças e atualizar os modelos de negócio, produtos e serviços. A Ocean optou em 2019 a estudar toda a parte de inovação, né? Isso já tem 3 anos, quando meu líder Rodrigo começou a fazer um estudo de como é que a gente poderia fazer as coisas de maneira diferente na Ocean. E aí começaram vários estudos com relação à inovação, e a gente começou a trabalhar também com a parte de digital para resolver algumas dores que nós tínhamos nos nossos navios.
né? Navios sondas e navios de plataforma. Então começamos essa jornada muito na aventura para ver o que ia dar. E a gente investe hoje pesado em inovação. A gente acredita que a inovação ela vai fazer a gente mudar a nossa atuação no mercado. E a Ocean e eu mesma, a gente acredita que esse é o caminho para a gente desbravar novas energias. Eu tenho estudado muito essas novas tecnologias. Eu tive esse ano 2 vezes no Reino Unido. Estou indo agora, na semana que vem, de novo para o Reino Unido, para a gente estudar o que está acontecendo lá. Né? O que é a Europa, que a gente tem como imagem, que são países mais desenvolvidos, que estão mais avançados que a gente na parte de transição energética. O que eles estão fazendo de legal? E como é que a gente pode tropicalizar o que está sendo feito lá fora? Então, o trabalho que nós estamos fazendo é investindo tempo, investindo dinheiro, investindo nossos recursos para entender o mercado, entender as tecnologias, ver como é que a gente vai investir como empresa e como é que a gente vai se posicionar nesse novo mercado. A Ocean ela tem uma ambição bem relevante de, em 2040, ter 25% das suas receitas oriundas de energias limpas. Pensando que a gente está em 2023, a gente tem um belo desafio para chegar lá com 25% da nossa carteira oriunda dessas novas energias. Então a gente está estudando, a gente está acreditando na inovação. A vertical de inovação me apoia muito e a gente está investindo nisso, acreditando que com essas ajudas, com o desenvolvimento de startup, com novas tecnologias, a gente vai poder tropicalizar soluções maduras e implantar novas tecnologias aqui no Brasil. Quando você pensa nas energias e na densidade energética, né, das tecnologias, dos materiais, o capital inicialmente vai se direcionar para o que é mais barato e mais eficiente. Né? Só que a gente está num mundo que está com uma cobrança muito grande em cima desses polos mais verdes, né? E aí começa a vir muito capital para essa linha, né? Então, se você pega lá o IRA, né, que foi o programa, né, do Biden nos Estados Unidos, né, Inflation Reduction Act, ele já anunciou 220 bilhões de investimento, né, que pode chegar a 3, isso já realizado, já anunciado, comitado, né, comprometido. Ele anunciou 370 bi de dólares, só que pode chegar a 3 vezes mais. Então, a gente está falando de quase $1 trilhão aí para investimento. Isso é uma das verticais do programa dele. Então, quando começa a entrar muito dinheiro do governo, começa a diminuir aí as taxas de interesse, as hurdle rates, e a gente começa a ter um processo que a alocação de capital ela vai caminhando para esse caminho, para esse local, né? E aí, quando você pensa na energia de óleo, na indústria de óleo e gás, né, com esse capital todo disponível, né, as taxas, né, de hurdle rate diminuindo para esse tipo de investimento, você pega as indústrias de óleo e gás e elas têm o quê? Elas se reinventaram muitas vezes. Né? Se você pega aí a indústria de óleo e gás, elas foram reinventando tecnologias, né? Posso falar aqui do pré-sal aqui no Brasil, várias formas desde prospecção, né, de refino, com tecnologias, né, de captura de carbono, a geração de gás por si só. O gás é uma grande... não vou chamar inovação porque o gás já existe, né? Já estava aí desde sempre. Mas de capturar e trabalhar na cadeia do gás é uma grande inovação. Nesse momento, né, da transição energética, ele é diferente, né, dos outros momentos que a gente passou, porque como você começou falando aqui, Murilo, quando a gente saiu de uma era, né, da lenha para a era do carvão, passando aí por uma era, né, que ela acabou ficando paralela, que era do gás, e agora para uma era de energias renováveis, né? Todas as outras três eram modelos para buscar mais eficiência econômica. Eu queria, né, buscar mais eficiência econômica, mais melhor materiais com melhor nível de densidade energética. Esse que eram, ou seja, fatores intrínsecos para melhorar a minha produtividade, né, como indústria. A gente vive um outro modelo agora, que a externalidade, né, o fator externo, ele é preponderante, ou seja, eu estou indo para tecnologias mais caras no momento, de difícil de escala,
mas porque eu tenho uma externalidade muito grande, né? E desafios aí da humanidade para a transição energética e acordos, né, entre países. Eu posso falar um pouco mais disso. E aí é uma transição diferente do que as outras que aconteceram. Eu acho que não só a parte de petróleo, de oil and gas, mas olha as mudanças que estão ocorrendo no resto da cadeia. Porque a energia, na verdade, tem o consumidor industrial, tem o consumidor residencial e, na verdade, se produz energia para disponibilizar para os consumidores. E, de repente, as distribuidoras começaram a falar o seguinte: antes eu tinha monopólio, agora qualquer um gera, qualquer um coloca, carga na rede. Então, o meu perfil de consumo, que era alterou, porque a tecnologia agora, na verdade, permite que você gere sua própria energia dentro de casa, ou no teto da sua casa. Então, você tem a geração, né, distribuída, e você tem também aqueles novos entrantes que falaram o seguinte: opa, tem energia sobrando, eu vou comprar energia no Mercado Livre e vou vender para os condomínios. Então, o meu condomínio lá, por exemplo, entrou uma empresa que baixou a conta de todo mundo em 15%. E aí a distribuidora local, na verdade, não recebe mais a conta nossa. Quem recebe é uma outra empresa que usa, inclusive, a rede de distribuição local para poder fazer as coisas. Então, a mudança de mercado, né, lógico que no segmento das grandes empresas ela acontece, mas você se posicionar no mercado consumidor, né, para você olhar essas alternativas que estão acontecendo ali dentro e como você se posiciona, cara, isso a velocidade é muito grande. Quando a gente pensa no mercado tradicional de óleo e gás, que a gente tinha uma competição absurda, né, entre as empresas, hoje a gente vê uma parceria entre as empresas que antes eram competidoras. Isso passa por clusters, isso passa por somar as suas competências para um bem melhor e maior. Então, o que eu tenho observado nesses últimos tempos? Uma aproximação muito grande entre as empresas, o que é muito bacana, a gente dividir as dores e tentar juntos arrumar uma nova solução para todo mundo, entendendo que o mercado é gigantesco e tem lugar para todo mundo e que juntos somos mais fortes. Eu vejo também um movimento muito grande em aproximação com a academia. Quando a gente pensa em nova tecnologia, quando a gente pensa em plantas piloto, quando a gente pensa em novas tecnologias, a gente tem que estar junto da academia. E, obviamente, tem academias fora, mas no Brasil a gente tem muitos centros de pesquisa, muitos centros de formação de pessoal, que a gente, como Cian, tem se aproximado, porque eu vejo, e eu tenho me surpreendido, eu tenho visitado vários centros de formação, e o que a gente tem aqui no Brasil é impressionante. Então a gente tem que aproveitar. Eu penso em tecnologia quando a gente pensa, eólica offshore, que hoje em dia é a minha maior ponto de atenção. A gente tem que aproveitar que no Brasil somos criativos, que conhecemos e fazemos operações em águas ultra profundas, e a gente tem uma oportunidade grande de pegar mercados e modelos de negócios já conhecidos e inovar, né, desenvolvendo novas tecnologias. Nessa área que a gente quer empreender com eólicas offshore, eu todo dia me pergunto, e o time que trabalha comigo sabe a nossa dor, como é que a gente vai montar hoje 219 gigawatts que está previsto nos projetos do IBAMA, se nós não temos barcos, né? Se for montar torres eólicas, se a gente pensar que uma operação de eólica eu posso usar 65 navios, 2 navios super especializados. Eu não tenho navio para montar tudo que se está prevendo no mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. E aí eu tenho provocado a academia, a gente está trabalhando em parcerias com a COP, com outras academias importantes, mas a gente tem que pensar fora da caixa. Então isso passa a tecnologia, tentar entender como é que os modelos de negócios dessas novas tecnologias eles estão implantados e trazer um pouco da nossa tropicalidade para criar soluções criativas. Primeiro que eu mencionei muito a parte de uso dos dados. A pergunta é, o dado existe? Então tem muita coisa para evoluir na parte de sensores, de você fazer com que os sensores transmitam, sejam digitalizados para que esses dados sejam incorporados à base da empresa. Então o pessoal fala, vamos fazer medições de carbono, medições de... Como é que a gente faz isso? Como é que a tecnologia pode ajudar nisso aí? Eu acho que tem uma evolução muito grande para você trazer esses dados para dentro da empresa. Então, a parte de IoT, que chama que é a internet das coisas, você colocar tudo conectado na rede, quer dizer, qualquer coisa conectado na rede. Eu acho que isso é uma área de muita evolução. A parte de inteligência artificial, que é um desafio que as pessoas falam, vamos usar inteligência artificial, o ChatGPT está aí.
ChatGPT, na verdade, ele te responde porque ele analisou, ele usa dados do passado, da internet até 2022, me parece, para poder criar as respostas para você. Só que quando eu trago isso para dentro da empresa, eu tenho que usar os dados da minha empresa ou vou usar os dados da internet? Então existe um debate muito forte hoje sobre o uso da inteligência artificial dentro das empresas. E existe uma forma de você se proteger para que você use os seus dados internos para treinar os seus modelos e você fazer uso da inteligência com base na inteligência da sua empresa e não usar a inteligência externa. E o quanto que de segurança eu vou pegar esses dados meus e compartilhar com o mundo externo. Então, essa parte de segurança é uma área que a gente está olhando também com bastante atenção. Algumas iniciativas globais. Todas as empresas e todos os fornecedores querem seguir um determinado padrão. Então, existe uma iniciativa, né, uma espécie de um fórum, uma comunidade, chamada OSDU, Open Subsurface Data Universe, alguma coisa assim, que é uma comunidade, um fórum onde se juntaram fornecedores, né, empresas, indústrias, né, pessoas que fazem equipamentos, para definirem padrões e práticas de dados, ou seja, como se fosse um grande framework, um grande padrão para que ocorra troca de informações e fluxo de dados entre esses fornecedores e essas empresas, para que todo mundo utilize um padrão único. Senão, eu não me comunico com você, porque eu falo uma língua, você fala outra, e a gente não consegue conversar. Então existe um movimento mundial, já existe uma organização disso, do qual a informática também faz parte e patrocina esse fórum. Eu acho que com todo esse cenário, né, que as empresas estão colocando e que o mercado está colocando, aí eu me colocando na posição lá do CEO da empresa, do presidente do board. Cara, eu preciso entender o que está acontecendo aqui dentro da minha empresa. Então, processos, otimização de processos que antes utilizavam uma quantidade de energia e dissipavam carbono para ser colocado, como é que eu consigo otimizar isso, transformar esse processo, torná-lo mais eficiente? Eu acho que esse é um ponto. O segundo ponto é o entendimento do mercado. E aí eu estou falando do mercado em geral. No caso da distribuidora, esse mercado é maior do consumidor final. No caso das empresas, às vezes seja um mercado mais B2B, mas essa cadeia, né, na verdade, eu acho que ela impacta bastante o negócio. E por último, né, a utilização é como acompanhar a evolução tecnológica, que eu acho que é uma coisa absurda a velocidade que a gente tem visto. Você se manter atualizado é muito complicado, né? E um outro ponto que eu acho que, no nosso país, pelo menos, eu acho que poderia ser mais incentivado, é o intercâmbio, aí voltando à parte de pesquisa e inovação, o intercâmbio do segmento privado das empresas com as universidades, principalmente as universidades públicas. Eu vejo alguma coisa com o PUC, né? O professor está aqui. Existe alguma coisa com as universidades privadas, existe principalmente na parte de gestão, mas a universidade pública existe uma interação, mas eu acho que ela poderia ser muito mais aumentada. Acho que o segmento de pesquisa, a universidade poderia contribuir muito mais com a parte de pesquisa do que vem fazendo hoje. A transição energética, ela está aí, ela é uma realidade. As empresas têm que entender o que está acontecendo, tentar se posicionar de uma maneira interessante nesse novo segmento. E qual é meu pensamento final, né? Eu acredito muito nas parcerias. E fóruns como esse que a gente está tendo aqui, esse tipo de contato, essa troca de ideia, ela é super importante, onde a gente tem que conversar mais, a gente tem que fazer parceria, porque mercado tem para todo mundo. Então, e o que eu tenho visto no exterior, e tenho estudado bastante, é que a parceria, ela faz o país mais forte. Ela vai fomentar nossa cadeia de suprimento, a gente precisa fortalecer nossas empresas, a gente precisa fortalecer os nossos portos, a gente tem uma costa, a gente tem um potencial de geração de energia no Brasil absurda. Vou pensar em energia eólica, qual o tamanho da nossa costa? Quantos Reinos Unidos a gente tem no Brasil? Quando eu penso no centro do país, né, biomassa, o que a gente tem de possibilidade? Né, Renata? A gente pode trazer essa biomassa, esse biogás, esse biometano que está no centro do país para exportar isso. Eu tenho estudado linhas de pesquisa para geração de petróleo sintético a partir de biomassa, biogás.
E é isso, a gente tem um potencial enorme, o Brasil ele é gigante, nós não somos pintinhos feios. Eu acho que a gente tem que acreditar na engenharia nacional, a gente tem que acreditar nos profissionais brasileiros e nos posicionar no mundo. No Brasil, hoje, a nossa demanda energética ela é de 15 bilhões de toneladas de petróleo equivalente, de energia renovável. A gente vai ter de energia renovável em 2050, se tudo caminhar como os planos da empresa Pesquisa Energética falam, 280 bilhões de toneladas de petróleo equivalente. A gente vai precisar só de 15. A gente tem muita energia que a gente não tem nem Brasis para resolver, para usar. E isso é um potencial enorme de a gente ser um grande gerador e produtor de energia renovável do mundo. Então, acho que a gente está no lugar certo, né, com empresas, né, corporações brasileiras que têm talento, tem um ambiente. Né, Deus é brasileiro não é por causa do futebol, mas eu acho que agora é por causa devido à natureza da energia, né, renovável que a gente tem. Então, já tínhamos o petróleo no pré-sal, agora temos sempre tivemos isso, e agora, sabendo usar, temos tudo para ser o país da transição energética. Legal. Primeira mesa a gente trouxe bastante uma reflexão, né, sobre aspectos, né, dessa transição energética, e quando a gente fala sobre isso é inevitável a gente falar, né, de baixo carbono e de hidrogênio verde, que são dois temas, né, cruciais para a gente ter um sistema energético, né, mais limpo, mais resiliente. A gente sabe, né, do potencial que o Brasil tem dentro dessa transição, né, não só pelas nossas dimensões, mas pelos tipos, né, pela diversidade mesmo já da nossa matriz energética, né, principalmente a hidrelétrica, que tem uma considerável, né, participação ali, mas que até ela vem sendo, né, repensada e vem abrindo espaço para novas oportunidades, para novos modelos, como eólica, solar, e como o próprio hidrogênio verde, né, que vem sendo visto e pensado como essa energia do futuro. Então, assim, a gente está nesse momento que eu diria que é muito rico e de muitas oportunidades. Quando a gente fala sobre baixo carbono em específico, né, a gente finalmente está conseguindo tirar do papel o aspecto, né, do marco regulatório de carbono aqui no Brasil agora. E como que isso se conecta, né, com a energia, o quanto a energia pode ser um vetor também, né, de evolução dessa pauta aqui dentro do Brasil e na nossa relação com os mercados lá fora também. Eu gostaria de separar dois pontos, assim, do ponto de vista interno, aí falando Brasil, nação, olhando para o país. Eu acho que a gente tem um momento muito único, então ele traz desafios, é um ponto de inflexão. A gente vai precisar de políticas estratégicas estruturantes para viabilizar os projetos que a gente precisa, a gente tem bastante desafio nesse sentido. Mas o Brasil, acho que se der as mãos e pensar de forma certa, multissetorialmente, cadeia de óleo e gás, energia, agro e vários setores, transporte e tudo mais, a gente vai poder explorar isso de uma maneira muito satisfatória, tá? Então, o cenário global, a gente vê que tem todo um movimento internacional olhando para o Brasil com vários olhos positivos, então isso é bastante importante. Pegando um dado, o Renato fez uma relação aqui direto de investimento, a expectativa que a gente tem para investir nos próximos anos é da ordem de 39 trilhões de dólares para alcançar as metas de 2050, o que tem de compromisso assumido público, privado, financeiro e tudo mais, é da ordem de 18. Então a gente tem um gap aí de 19 trilhões de dólares para ser investido, tem que vir de alguma fonte esse recurso. E quando eu falo isso é para de fato endereçar, com base na perspectiva que está desenhada já para os próximos anos, para metas de 2030, 2050, para endereçar ações efetivas para descarbonização. Então, assim, isso é muito alarmante. Então, meu papel aqui enquanto pesquisador, universidade, mas que trafega também com as empresas e tudo mais, é fazer um alerta. Então, tem sim tido bastante investimento, mas a gente ainda tem um gap muito grande. E aí, obviamente, isso não é responsabilidade só das grandes companhias. A gente precisa de um Estado forte, então me anima a ver, por exemplo, falando de oportunidade, o CNDI, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, acabou de redefinir em julho desse ano a política de neoindustrialização, com 6 missões de inovação, onde teve a consultoria da Mariana Mazzucato e todo o board
pensando isso. E lá foi definido essas missões, onde uma delas é bioeconomia, transição energética e descarbonização. Então, por que isso é muito importante? Tem um risco tecnológico quando a gente fala de inovação. Então, a inovação precisa ser mais barata, digamos assim, e para baratear o risco precisa de subvenção econômica, de um Estado podendo fomentar isso e tudo mais. Quando a gente olha qualquer nação que se desenvolveu tecnologicamente em termos de inovação e tudo mais, foi muito orientado com investimento público. Então, o Estado forte puxando toda essa cadeia e barateando o risco tecnológico. Falar que o Brasil é essa fonte e essa potência de energia renovável é meio que é mais do mesmo, né? Acho que a gente não tem dúvida mais disso. Os números variam um pouco, mas até 2040 a gente vê a possibilidade de triplicar o potencial de energia somente eólica e solar no Brasil. Isso é movimentar algo em torno de 20 bilhões de dólares para suprir essa demanda. Isso sem contar a biomassa, que o Brasil é outra fonte enorme de geração de energia a partir da biomassa. E novas tecnologias estão vindo, o hidrogênio passa por isso. E pegando carona aqui, o Carlão falou do incentivo público, eu vejo os desafios estão muito mais em dar as diretrizes e apontar o norte e deixar o setor privado fazendo a colaboração. O setor privado já tem a cabeça aberta de colaboração com a academia, colaboração com startups, já está se movimentando, fazendo parcerias. Você vê várias empresas se juntando para endereçar os desafios. E o que falta é um norte, que é a parte do governo, que é dar o norte, fazer o framework, definir as metas, que aí o setor privado vai preencher esses gaps. Então, pegando só eólica offshore, que é um dos temas aqui, falta a definição das regras, mas uma vez que vai definir as regras, você tem que pensar em toda a infraestrutura necessária para você começar a colocar as torres para funcionar. Você tem navios que são navios específicos que são concorridos no mundo inteiro. Então você tem os Estados Unidos fazendo eólica, a Europa fazendo eólica offshore, e aqueles navios estão trabalhando globalmente. Você tem que ter infraestrutura onshore para fazer o despacho dos geradores, para fazer as pás, para montar as torres, para depois botar em navios específicos para ir até para fazer a fundação. Então tem muita coisa para acontecer de infraestrutura antes da gente começar a atacar o potencial, por exemplo, da eólica offshore. Quando você vem para os demais desafios, você tem os pipes de gás que precisam backbone, que precisam ampliar, você tem toda a biomassa que precisa ser transformada. Então, a gente tem alguns desafios estruturantes que a iniciativa privada está quebrando as pedras, está seguindo, e falta sim um norte do governo. E uma vez esse norte dado, aí eu vejo um ramp-up muito forte, porque o potencial do Brasil é gigantesco e a vontade do Brasil, desse empreendedorismo e essa sede de negócio que o Brasil tem, que é natural, acho que nosso do país, é um dos grandes ativos que a gente tem, vai fazer esse ramp-up muito rápido. Então eu vejo com bons olhos o potencial do Brasil, eu vejo que o setor privado vai sim cumprir essa tarefa. Como sempre, a gente precisa ali do governo definindo algumas regras, definindo alguns marcos, apontando o norte. Se tiver incentivo, melhor ainda, porque algumas coisas vão realmente demandar pelo menos um incentivo transitório. E nessa matriz verde, na visão de transição energética, a gente não pode descartar o papel do gás natural. Eu sei que é meio controverso, mas o gás natural mundialmente ele é visto como um meio transitório para energias 100% verdes. E o Brasil tem um potencial gigantesco de gás natural que a gente não pode abandonar. Quando estou falando de carbono zero, na verdade é um saldo entre emissão e absorção, né? A gente está falando de coisa. Quando a gente está falando de emissão, aí a gente tem não só as fontes, aí, a substituição das fontes por fontes renováveis, que acho que é o objeto aqui, mas tem também o tópico de eficiência energética em alguns campos, que eu não sei o quanto que as agendas existem, mas existem várias iniciativas assim, principalmente na parte de melhoria de eficiência de construções, de processos e industriais e por aí vai. Quer dizer, é uma outra agenda que eu acho que está ligada a isso. Eu não sei, esse tópico não vai ser, a gente não vai chegar a abordar ele aqui. E do lado de absorção, na verdade, que seria uma forma de você reduzir, né, ou manter o saldo, que seria absorver mais, é a parte do reflorestamento, de florestas e tecnologia de armazenamento e de absorção e armazenamento de CO2. Brasil, na verdade, onde é que o Brasil está nisso? O Brasil
em termos de emissão, ele está muito bem posicionado por das fontes renováveis que nós temos. Em termos de absorção, a gente também está muito bem posicionado digamos assim, pela floresta, digamos assim, pelo verde que existe aqui. Mas não é só o Brasil no mundo. Então, existe a parte lá do Acordo de Paris, que foi mencionada aí na parte anterior. Quer dizer, o pessoal emite lá e a gente absorve aqui. A gente faz nossa parte aqui, mas a colaboração lá, como é que funciona? Quer dizer, a gente está fazendo... então, a parte de crédito de carbono, de vendas, esse tipo de política, que é uma regulamentação mais mundial. Eu acho que passa esse cenário da regulamentação mundial, que muitas vezes não é observado, quer dizer, não é obedecida, né? Então, o pessoal faz o acordo, às vezes, não simplesmente assina lá e não segue o cumprimento. E o Brasil, eu acho que tem pela posição dele, né, eu acho que seria, digamos assim, o menor dos problemas. O pessoal está olhando o Brasil como uma solução, talvez por isso os investimentos caminhando para cá. Apesar de hoje a gente ter o maior programa de descarbonização do mundo, né, que é considerado o RenovaBio, e também no fato do Brasil ser entre os países emergentes, né, aquele que recebeu o maior volume de investimento nos últimos anos, se não me engano, foi algo para em torno de 115 bilhões de dólares, né, para investimento em energias renováveis. Assim, a gente ainda tem esse desafio, né, também hoje do investimento, né, de como mobilizar os recursos financeiros para uma transição energética, né, para uma matriz com descarbonização. Então, eu queria que você abordasse, né, e, por favor, os demais também complementem, como que a gente pode, né, mobilizar recursos, né, para promover a descarbonização da matriz energética brasileira. Fazendo um retrospecto temporal, a gente em 2020, 2021, se eu não me engano, eu estava finalizando o doutorado na época, e a gente recebeu uma encomenda de fazer um projeto para avaliar o programa RenovaBio, justamente analisar tecnicamente a modelagem, analisar diversos aspectos, desde aspectos regulatórios. Esse estudo foi conduzido pelo CTC, pela PUC-Rio, pelo Departamento de Engenharia Industrial. E na época a gente fez um estudo bem abrangente. A gente foi fazer um benchmark internacional, olhou diversos modelos ao redor do mundo, o que tinha de pontos positivos, pontos negativos e tudo mais. E aí o modelo brasileiro ele foi bastante baseado no LCFS, né, no Low Carbon Fuel System, modelo californiano. E aí importou algumas boas práticas, então isso é um negócio bastante legal. Mas o que chamou a atenção pra gente na época é que muitas das coisas positivas que tinham no modelo, não só no LCFS, mas em outros modelos que foram considerados de referência, não foram considerados no RenovaBio. Então foi até uma das coisas que a gente, alguns pontos que nós criticamos construtivamente. Então o RenovaBio, no nosso entendimento, ele é sim um bom programa, uma boa política pública. E aí, para quem não conhece, é mais especificamente para descarbonizar a matriz de transportes, que era um dos principais fontes emissoras pela nossa matriz de transporte e logística, que é majoritariamente rodoviária no Brasil. E a gente teve resultados positivos dessa política, então acho que dá para aprender um pouco sim com isso. E aí em 2022 a gente foi chamado novamente para analisar o que tinha avançado, ou seja, dado o objetivo do RenovaBio, dessa política pública e tudo mais, o que melhorou, o que em termos de aspectos regulatórios, em termos de diversificação das fontes emissoras e das partes obrigadas e tudo mais. E a gente fez uma análise crítica novamente também discutindo isso, sobre a possibilidade disso ser extrapolado para outros setores, não com a configuração original do RenovaBio, mas a gente pensava muito como é que o RenovaBio não seria, como é que ele não poderia ser enfraquecido, digamos assim, e na verdade fortalecido. E aí a gente já vinha alguns movimentos do MBRE, o Mercado Brasileiro de Carbono, né, regulado. Já havia o movimento do Programa Combustível do Futuro, que era também uma política pública estruturante, Rota 2030. E a gente apontou muito isso. A gente falou que há necessidade de criar um programa maior, talvez a nível nacional, multissetorial, que não olhasse só a matriz de transporte. Porque a gente sabe também que o agro emite bastante, cadeia de óleo e gás, enfim, vários setores. E a gente poderia usar o mesmo aprendizado que teve lá em termos de modelagem para pensar em fazer isso. E aí isso está diretamente atrelado, né, à capacidade de gerar novos recursos através de um ativo ambiental, tá? E o mercado internacional estaria olhando bastante isso e tudo mais. Então a gente tem alguns desafios, eu até pontuei aqui que é um desafio de inovação, né, nesses mecanismos financeiros. Então, como é que a gente fortalece e integra esses múltiplos mecanismos existentes, Programa Combustível do Futuro, Rota 2030 e tudo mais. Como é que a gente conecta também, como o colega comentou,
o drive precisa estar muito claro, então não é só uma política com uma resolução escrita, é tipo assim, FINEP, qual programa vai operacionalizar essa estratégia, essa diretriz? E aí, falando especificamente do mercado de carbono, acho que tem muito a ser desenvolvido ainda, mas acho que o marco regulatório traz um pouco mais de segurança jurídica e eu acho que o mercado tem bastante a crescer nos próximos anos, pelas tendências que a gente tem visto, tá? Desde dos ativos ambientais focados em conservação, então pegar o exemplo da Tesouro Verde, que é lá de Maricá, onde eles têm o UCS, que consegue garantir unidades de conservação como um ativo ambiental, até questões, por exemplo, como o CBIOS, como outros ativos ambientais. E é o programa de incentivo que existe no setor elétrico, que é o programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Para quem não conhece, é uma verba regulada onde todas as empresas do setor têm que pegar uma parte da receita operacional líquida e investir em projetos. A ANEEL acabou de promover uma mudança grande no programa e dentro dessa mudança ela soltou algumas obrigações antigas que estavam voltadas mais para originalidade e muito voltado para pesquisa, de fato. E ela soltou essas amarras, incentivando soluções mais avançadas, de níveis tecnológicos mais altos, com inserção em mercado para fazer o setor desenvolver. E ela fez numa visão de 5 anos, ela definiu pilares estratégicos de investimento. E você é obrigado a ter parte do seu investimento regulado obrigatório alocado dentro dessas verticais. Então, dentro dessas verticais, que é um norte que o governo está dando para onde ir, você tem eficiência energética, você tem hidrogênio, você tem armazenamento de energia e outros pilares. Então, através desse mecanismo, que é uma verba regulada, sem contar as demais fontes de fomento que também foram facilitadas dentro do programa, então existe mais contrapartida sendo obrigada, você tem uma facilidade maior de pegar fontes externas, mas o direcionamento ele foi dado. Então isso faz parte dessas fontes de investimentos, todo o setor tem que fazer esse investimento, e quando você obriga o setor a investir em verticais, numa visão de 5 anos, com TRLs mais altos, com a visão de desenvolver o mercado, você consegue ter alguns, acho que a gente ainda está na ideia, está no papel, né? Então, assim, é uma ambição que foi colocada no programa, mas é uma ambição muito clara de que você dá um norte para onde as empresas vão investir o dinheiro, que é importante. Outra mensagem importante de que existe uma necessidade de fazer projetos com visão de produto e que movimentem o mercado comercialmente. Então, você vai estar incentivando o Brasil a ter soluções voltadas para aquelas verticais e soluções que são economicamente viáveis e comercialmente viáveis. Então, foram mensagens bem claras nesse programa que o governo, como ambição, acertou muito bem nesse norte de 5 anos. A informática ela tem uma prática voltada à parte de ESG, né? E uma das constatações é que existe muito dinheiro a ser investido, mas faltam informações que garantam o retorno do projeto. Existe muita incerteza na análise do projeto. E isso, na verdade, o investidor, principalmente o privado, ele fala o seguinte: opa, não vou colocar o dinheiro porque eu não sei se vai ter retorno, e aí termina desviando para outras oportunidades. Então, essa incerteza existe. Um outro dado também que nós conseguimos levantar nessa prática é que empresas que nós trabalhamos e que têm, de repente, um ESG mais forte, ou seja, uma performance de ESG mais forte, elas costumam dar uma margem operacional de 3,5 a 3,7 vezes as empresas normais. Isso, às vezes, não é colocado, não é vendido. E é uma proposta de valor que as pessoas, às vezes, não conseguem mensurar. Como é que você mede um ESG? Né? Como é que você vai dizer que eu invisto no ambiente se você não tiver uma linha financeira que é um percentual da minha receita que eu investi 2%, 4%, 10% no meio ambiente, dependendo do segmento, isso é bom ou é ruim. Então, essas métricas, eu acho que os investidores do segmento privado, eles sentem falta desse tipo de informação. E essa incerteza, eu acho que inibe um pouco, né, e termina desvirtuando. Então, o governo, aí, eu acho que com a política
com as políticas de liberação, né, de verbas e alocação de verbas através dos institutos. Eu acho que tem um papel aí fomentador. Vamos só esperar que continue, né? E aí é legal também, fazendo o gancho de novo da política industrial, aqui eu dei o exemplo da Missão 5, que fala de bioeconomia, transição energética e descarbonização, mas a gente tem alguns drives muito claros também com relação à transformação digital, por exemplo. O Brasil precisa avançar muito nessa pauta, então vai ser lançado em breve aí algumas chamadas públicas fomentando as micro e pequenas empresas, que são força motora também do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, tem um gap muito grande, então, como o colega comentou, antes de falar de eólica offshore, precisa falar da casa arrumada, né, da infraestrutura que viabiliza em termos de logísticos, operacionais e tudo mais. E aí eu sempre gosto de fazer a provocação, quando a gente pega o cenário da Covid, então a gente tem lá todas as projeções para 2030, 2050, mas aí vem uma environmental turbulence, né, que eu falava lá no doutorado, uma turbulência externa, e muda todo o cenário. Então, guerra, por exemplo, quando a gente afeta o trilema energético, que o Renato comentou, que fala de segurança, o preço justo, sustentabilidade e tudo mais. Pega o exemplo da guerra da Ucrânia, a gente voltou a queimar lenha por causa da falta do gás. Então, assim, aquelas projeções mudam completamente dependendo de um cenário externo que é extremamente volátil. Então, a gente precisa tracionar e acelerar muito os avanços tecnológicos que a gente precisa fazer. Hidrogênio é a matriz, a bola da vez no mundo. A gente tem alguns números assim, impressionantes no mundo. Você tem, acho que em 2015 a 2021, que acho que o último número que eu peguei, foram 17% de incremento da produção de hidrogênio, não hidrogênio verde. E aí, se você for pegar só as promessas feitas principalmente pela Europa e os Estados Unidos, da transição energética, esse número teria que multiplicar por 3 a produção de hidrogênio. Se você for pegar no net zero lá em 2050, esse número teria que multiplicar por 8. E assim como tudo que é novo e a bola da vez, você vai ver estudos com vários números diferentes sobre essa rampa, onde é a produção. Mas na prática a gente está falando ali de bilhões a serem investidos para tentar chegar no net zero e algumas das metas estabelecidas para 2030, 2050. A Europa é o grande driver dessa demanda para hidrogênio, é onde está realmente mobilizando o mundo. Alguns números que eu tenho assim na cabeça é que para 2030 a Europa está demandando algo em torno de 20 toneladas, milhões de toneladas de hidrogênio verde, e só vai produzir metade disso. Então 10 milhões de toneladas vão ter que ser importadas de outros países. Quando você olha para 2050, esse número vai chegar a algo em torno de 30 milhões de toneladas ano de hidrogênio a serem importadas somente para a Europa. Então aí abre as oportunidades para países como o Brasil, que tem uma matriz verde e um potencial gigantesco de ser esse novo fornecedor de uma matriz importante que o mundo inteiro está apontando. E a oportunidade vem atrelada com 1 bilhão de desafios que está todo mundo, e aí é todo mundo mesmo, tentando resolver. Então tem a questão do transporte, não adianta nada produzir hidrogênio no Brasil, eu tenho que fazer ele chegar na Europa. Eu tenho que produzir ele a partir de matrizes comprovadamente verdes. E ele tem que ser eficiente. Hoje, fazer o hidrogênio ele não é tão eficiente. E, ao mesmo tempo, para chegar no net zero, você vai ter que endereçar aquelas indústrias que são o que eles chamam hard to abate para sair de combustível fóssil. Então, você tem a aviação para ser endereçada, você tem o transporte marítimo para ser endereçado, você tem os grandes produtores como siderurgias e outros que transporte pesado, tá? Os caminhões. Um caminhão hoje roda 24/7, não vai rodar na bateria facilmente. Para mim, você tem a parte tecnológica, que não é o grande desafio da produção, mas o grande desafio está na eficiência. Como é que você produz o hidrogênio da forma onde você tem a menor necessidade de energia possível. Mas como a gente tem muita energia abundante,
renovável. Isso meio que facilita a nossa ação aqui no Brasil. Mas o maior desafio está no modelo de negócio. O modelo de negócio para hidrogênio ainda é um modelo que você não está fechando a conta. Então você consegue fazer a produção a partir de energia verde, você consegue fazer, você tem tecnologia para produzir o hidrogênio. O que a gente não está conseguindo, e aí eu falo conversas do projeto internamente e conversando com outros colegas e também que eu vejo lá fora, é o off-taker desse hidrogênio. E o off-taker hoje em dia está passando por uma decisão, é um momento daquele ovo e galinha. Assim, eu faço investimento agora, mas será que eu vou ter o combustível hidrogênio disponível? Ou eu espero, entro lá na frente e perdi o bonde? E esses off-takers hoje têm que tomar decisões difíceis. A gente está conversando aqui sobre quem vai investir em navios. Vai ter que tipo de navio eu vou investir para fazer o transporte? Se eu estou na siderurgia, eu vou fazer uma siderurgia que vai queimar hidrogênio. Eu vou fazer a minha produção agora, eu vou investir num pipe de hidrogênio dedicado, ou eu vou manter ele natural, eu vou criar uma segunda linha só para hidrogênio. São grandes investimentos que são necessários e são decisões difíceis com horizonte ainda incerto. Então a gente está num momento de transição para o hidrogênio, e eu falo isso o mundo, tá? Se eu não me engano, acho que a McKinsey divulgou um estudo em 2022 que você tinha mais ou menos 700 iniciativas de hidrogênio verde no mundo. Grandes iniciativas publicadas e tal. Dessas, só 1/3 estava em fase de investimento, ou seja, estava sendo construída a planta ou já estava em início de produção. Então você tem muitas iniciativas, muita promessa, muito MOU. Aqui no Brasil, então, a gente tem muito mais MOU do que qualquer molécula sendo produzida. Você tem alguns estudos em fase inicial e você tem 1/3 disso realmente em desenvolvimento. Quando você pensa na cadeia, o cara que tem que investir e fazer assim, eu vou fazer uma nova linha de produção e ela é dependente dessa matriz, existe uma incerteza muito grande. Então, hoje, para mim, globalmente, o maior desafio para o hidrogênio são os modelos de negócio. O Brasil ele tem que endereçar a questão hídrica dentro da cadeia de produção de hidrogênio verde. A Europa hoje ela está indo numa linha muito forte de rotular o hidrogênio verde a partir de fontes eólicas e solar. A gente sabe que a hídrica é uma energia verde e a gente tem que garantir que o Brasil, e aí é uma articulação de governo, para que a gente consiga usar a energia hídrica que a gente tem como uma das fontes para a produção de hidrogênio verde. Esse é um desafio gigantesco que tira o Brasil da visão de um futuro player de hidrogênio verde para um player de muita relevância agora. Se a gente conseguir, de alguma maneira, trazer o hidrogênio verde amarrado à fonte hídrica, a gente não tem toda a necessidade de investimento que a gente vai ter que fazer nos próximos 20 anos, a gente tem agora. Porque a gente tem uma matriz muito verde. Então, sim, se eu tivesse que resumir aonde a gente está, o potencial é gigantesco no Brasil, isso acho que não tem dúvida. A tecnologia está dominada, mas ela tem que ser mais eficiente. A gente tem essa questão da hídrica, que é a questão de negociação internacional e como o Brasil vai se posicionar. E é importante que o Brasil se posicione, porque todo mundo olha o Brasil e fala que o potencial é enorme. Então a gente tem que abraçar esse potencial, esse lugar de fala e falar assim, eu sou potencial enorme, inclusive já sou agora. E essa mobilização é importante que aconteça no nível do governo e internacionalmente. E começar a trabalhar o modelo de negócio. Acho que esse é o grande desafio. Aqui a gente tem muito potencial, tá? De desenvolvimento e de uso. Por exemplo, fertilizante. O Brasil tem uma demanda, importa fertilizante pra caramba, a gente poderia produzir aqui e produzir ele com hidrogênio verde. Transporte é um grande potencial, a indústria de aço é um grande off-taker, tem outros menores que têm olhado para o potencial. Aí olhando com o copo meio cheio e para que o Brasil, pensando no Brasil, realmente assumir essa posição. Todo mundo fala da sobretaxa que a Europa e os países desenvolvidos vão colocar sobre produtos não verdes.
Então, quando você pega no agronegócio, vai chegar lá, se eu quero comprar soja, quero comprar milho, quero comprar qualquer outro grão, vai vir lá, se o seu grão tiver um fertilizante verde, você entra com preço normal, se não for verde, você vai ser sobretaxado. O agronegócio no Brasil, que é o mais evoluído setor aqui no Brasil, possivelmente, vai se ajustar rapidamente. Mas tem a oportunidade da gente começar, para que a gente pega o minério, joga o minério lá para a China para depois comprar aço? Por que a gente não começa a produzir o aço verde aqui, porque é um valor agregado que você vai vender ele mais caro para fora? Por que a gente não começa a exportar fertilizante verde? Então tem muitas oportunidades que o Brasil pode evoluir esse lugar de oportunidade de produção nacional, de ser mais... Porque o grande problema do hidrogênio é o valor da energia. Você gasta muita energia para a produção do hidrogênio, né? Então, quanto mais eficiente ou mais barato for sua energia renovável, o Brasil tem potencial para isso. O Brasil hoje, eu acho que é o 5º colocado da energia mais barata, renovável. Ele pode chegar na posição de primeiro com pouco esforço. E aí você está falando aí de cair para baixo de $1,50 mais ou menos por megawatt. A gente pode pegar essa posição de destaque em vez de sair dessa posição de commodity, que a gente é um grande exportador de commodity, e começar a exportar produtos de valor agregado. Sim, isso já poderia estar acontecendo hoje, é um lugar que o Brasil já poderia estar assumindo. Quem sabe com hidrogênio no Brasil, já que a gente está falando de 2030, 40, 50, se o Brasil realmente não evoluir para esse lado. Acho que é um pouco da esperança do Brasil realmente destravar todo esse potencial. Do lado de produção e de energia renovável e abundante, a gente não tem dúvida, a gente está no lugar de destaque. Acho que cabe a gente desenvolver os modelos e começar a exportar valor agregado e não só mais commodities. Ninguém vai fazer isso muito sozinho. Então, acho que a principal mensagem é estar atento ao que está acontecendo em termos de políticas estratégicas e drivers. Então, olhar a política industrial, porque é isso que vai nortear, acho que todo o horizonte de investimento para todas as políticas de energia, óleo e gás e tudo mais, o agro e tudo mais. E cada empresa entender se já está bem preparada, por exemplo, com o seu framework de inovação e desenvolvimento de novos negócios. E vou além mesmo, eu falo desenvolvimento de novos negócios porque, como a Luísa comentou, sair um pouco do métier original, ou seja, muitas oportunidades vão se abrir e é necessário que as empresas estejam preparadas para isso. Então, ter uma estrutura de governança, uma relação direta com a universidade, com startups, com laboratório de pesquisa e tudo mais, nacionais e internacionais, pode propulsionar, eu acredito, essa capacidade que a gente tem nacionalmente de desenvolver novas tecnologias, com risco tecnológico, não vou falar controlado, mas talvez subsidiado em parte pelo governo, mas esse drive precisa estar realmente claro. E eu acho que é isso que vai fazer a gente acelerar ou desacelerar essa transição energética e tudo mais. Como o colega comentou também, se a hidrelétrica, por exemplo, é considerada como uma fonte, a gente muda o horizonte de tempo para o curtíssimo prazo para daqui a 5, 10 anos. Então, essas brigas políticas internacionais, no sentido positivo, né, de construção de uma agenda comum e tudo mais, é fundamental também para avançar. O hidrogênio no mundo está passando agora os próximos 5 anos. Vai passar ainda, o que eu acredito, tá? Ainda vai passar por um momento de muitas dúvidas, muitas incertezas ligadas para a eficiência, a tecnologia e os modelos de negócio. Mas até o final da década, acho que na virada de 2030, é onde a gente vai ver muita coisa acontecer, onde a gente vai ver muitas das plantas realmente produzindo, muitas das dúvidas sendo respondidas, aquele cenário de incerteza que é fundamental para os investidores destravarem as fontes de recurso e apostarem, vão ficar menos nebulosos no horizonte. Então a gente vai viver esse momento ainda de muita conversa, muita discussão, muito debate, quase o ovo e a galinha ali. Mas a minha percepção dentro do que a gente tem conversado e escutado é que até o final da década esse cenário vai ficar bem mais fácil de olhar o horizonte. E aí a gente vai ver um ramp-up muito forte do hidrogênio. Aí você vai ver realmente a mudança, tudo que a gente vem falando desse potencial, de todo o impacto no negócio, mais carros como de hidrogênio rodando na rua e os modelos acontecendo e sendo viabilizados.
Para mim, a gente vai ter 5 anos aqui de muito debate, muita dúvida, mas entre 2029 e 2031 acho que vai ser a virada de chave. E aí a gente vai começar a colocar números e ver esse ramp-up que a gente vem falando aqui, esse potencial realmente acontecendo. A gente vai começar a ver isso tangibilizar. Então, eu tenho um olhar bem positivo da posição do Brasil nessa nova cadeia global e de como o hidrogênio vai assumir essa posição que hoje todo mundo está apostando, realmente se concretizando de 2030 em diante. Com relação à tecnologia em si, na parte de dados, quer dizer, não tem jeito, a mudança para estar direto, né? E eu, de novo, fico me colocando no papel de um executivo que tem que tomar uma decisão e falar o seguinte: vamos investir no hidrogênio. Aí daqui a 1 ano, a fusão nuclear a baixa temperatura aparece e aí acabou-se o hidrogênio, né? Investe no paládio lá para poder fazer a fusão e gerar energia, acabou o hidrogênio e o dinheiro já foi, já ficou. Então é muita informação, né? E nesse caso aí é que entra, digamos, a parte da informação que a gente está falando. E a contribuição de inteligência artificial, o aprendizado de máquina, é justamente na manipulação dessa informação, para você acelerar a aprendizado e automatizar. Foi uma honra e um privilégio estar aqui nessa mesa com Alan, Alexandre e Fred. Foi ótimo estar aqui também no evento. Agradeço a todos vocês, todas as discussões, por estarem aqui com a gente.